Ai de mim, ai, me precisa um gemido grego para começar provocações. Provocações. 10 anos no ar, outra vez provocações. Bom, é um programa que sabe que a filosofia é imbatível pelos males do passado e do futuro, mas nada pode contra os males do presente. Nós temos aqui hoje uma filósofa. É uma filósofa que filosofa na televisão. Por isso, ela é muito mais midiática que Marilena Chaui ou Gária Matos juntas. A internet diz que ela é a mais popular do país. Nós não sabemos quantas mais existem. Ela própria, a nossa convidada, reconhece em sua tese de doutorado a ausência de mulheres na filosofia. Por quê? Só ela poderá responder. Ela é Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, texto num site da internet. Ela é a mais brilhante, a mais inteligente e a mais modesta intelectual brasileira. Eles erraram em alguma coisa? Eu gosto dessa conversa, sobretudo que eu sou modesta, acho bacaníssimo. Que é a vida, hein? Com quais outras estariam comparando você? Tem várias colegas legais. Quer que eu cite? Claro. Tem várias. Tem Virgínia Figueiredo, da UFMG, tem a Lívia Guimarães, da UFMG, tem a Maria Borges, da Federal de Santa Catarina, tem a Márcia Gonçalves. Chega, já é muita mulher para nós. Chega. Tem um monte, tem um Agora monte. fala o seguinte, qual é a grande obra filosófica de Márcia Tiburi? A Filosofia Cinza. E eu acho que é o livro legal que eu escrevi, assim, foi o subtítulo é Melancolia e o Corpo nas Dobras da Escrita. E eu peguei, assim, sabe que tem um filósofo chamado Hegel, Claro. do século... o povo. Todos sabem de Hegel. Todos conhecem. Então, esse cara falava que a filosofia era trabalho do conceito. E nesse livro eu quis dizer que a filosofia era trabalho da escrita, porque era da escrita que vinha o conceito. Mas eu já superei isso também, sabia? Hoje em dia acho que não precisa mais. Acabou com Hegel. Ah. Filósofa nietzschiana. No Brasil, Nietzsche é dos mais citados e menos lidos. Explique Nietzsche para quem não sabe. Nossa, mas isso é impossível, né? Eu também não acho que eu sou uma filósofa nietzschiana, não, sabe? Mas Nietzsche, sei lá, um cara bacana de ler. Eu acho, aliás, que de todos esses filósofos que estão aí pra gente ler, porque estão, no caso do Brasil, estão traduzidos no Brasil, as pessoas podem ler, eles não são inacessíveis, eu acho que esse é o melhor que tem pra gente ler, sabia? Eu acho que é um cara assim que estava falando com as pessoas, não estava preocupado só em desenvolver teorias metafísicas e que respondessem questões externas à condição corpórea, assim, dos seres humanos, né? Que nós somos, afinal. E mudou o mundo. Esse cara mudou. Agora, o filósofo é um explosivo terrível diante do qual tudo está em perigo. Nietzsche. Você se sente um explosivo terrível e perigoso? Depende da circunstância, até me sinto, mas assim... Hoje em dia não é mais desse jeito, né? Hoje em dia as pessoas... É engraçado, se fosse na época da ditadura, cara, não ia dar para falar nada, já pensou? Eu nasci em 1970, quer dizer, quando eu fui para a universidade, já estava assim, uma total abertura e Por isso também que eu acho que é muito diferente o que eu faço de filosofia no Brasil hoje com o que essa geração dos anos 60, inclusive Chaui, Gária Matos e essa companhia toda, enfim, limitada, enfim, da academia brasileira. É muito diferente porque eu não tenho as mesmas questões dessas pessoas e vivo num outro tempo, né? A ditadura tentou te maltratar, não? Não, eu não, imagina. Gente, nasci em 1970, meu pai e minha mãe não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, porque eles estavam lá no interior, era outro mundo, totalmente diferente. Quando eu cheguei na filosofia, não foi. Eu cheguei Mas já pelo tinha texto. o AI-5, né? Não tinha, e o mundo estava sendo, então, o Brasil estava sendo massacrado. Mas eu acho que, por mais que a gente tenha herdado essa dor, a minha geração que faz filosofia hoje, a gente herdou essa dor, mas a gente herdou um negócio um pouco mais complicado, que é assim, o mundo não se resolve em direita e esquerda.
E direita e esquerda, enfim, que as tripas de um enforquem, enfim, a cabeça dos outros, sabe? Isso a Não, gente mas o que fica você achando quer bacana. dizer na realidade é que o mundo não se resolve nunca. Bom, que o mundo não se resolva nunca, Agora, muito menos aí nessa dicotomia. Me diz uma coisa. Texto de um jornal. Filósofo Nietzscheana vira sex symbol do programa Saia Justa da GNT. É o triunfo ou a agonia? Credo, quem que escreveu uma besteira dessas, né? Quem conhece você. Nossa, sex symbol do Saia Justa, que decadência. Eu acho pra lá da agonia, é muito triste. É muito engraçado. Você falou aí, eu acho. O que me preocupa é uma filósofa falar eu acho. Acho que o achismo é uma coisa tão patética. Mas é tão diferente quando eu falo. Ah, você acha que é? Pensa só, Bu, fala sério. Se eu digo não, eu sério acho... Não é, sério não é comigo, vai com a Hebe, vai então com o Jô Soares. Eu não sou sério. Eu não quero ser sério. Vai. Então tá, melhor ainda, também não quero. Por isso mesmo que eu vou falar desse jeito. Olha só. Nem quero falar sobre isso. Não tem importância. Veja essa frase. Márcia é inteligente, mas também é boa de marketing. É mesmo? Não sei quem é que disse essa frase também. O que a pessoa quer dizer com marketing? O que a pessoa quer dizer com inteligente? A pessoa está falando o tal do achismo que você acabou de condenar. E eu acho que quando eu falar eu acho, pelo menos eu penso que o meu achado é fundamentado em alguma coisa melhor do que o achismo, entendeu? Claro, você acha que o marketing não existe. Não, eu acho que deve existir, mas o que seria o que seria eu fazendo marketing, gente? Imagina, que absurdo. Em que sentido? Eu promovendo o quê? Meu livro, que vende 1000 exemplares? Que isso, gente? Você vende muito, é? Claro que não, imagina. A filosofia não é aquela coisa com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual? Isso vale para tudo, né? Teatro, para economia, para política, para as artes visuais, para psicanálise. Por que faltam mulheres na filosofia? Porque é um domínio masculino. Ainda? Os homens sempre foram donos do pensamento e donos do discurso. Então, uma coisa que é proibida às mulheres, historicamente, você sabe disso porque você conhece todas as tragédias gregas, é que as mulheres falem. Então, uma mulher não está autorizada a falar e não está autorizada a expressar seu pensamento. Isso nunca esteve. E a filosofia é um território de construção de ideias e de discursos que devem valer mais do que os outros discursos. E por isso, claro que é um território de disputa, as mulheres não estavam autorizadas a entrar nesse lugar. Márcia, Medeia foi capaz de fazer o que fez. Então, uma única. A minha vida, enfim, eu comparo ela como uma onda que vem alta do mar. Ela não vem brusca, mas ela passa. Então é assim que eu me comparo, que um dia tudo vai estar certo. À medida que você sabe mais, a pior coisa é saber alguma coisa mais que outro. Você sofre mais. Isso é melhor ser alienado. Eu sou. Eu acho que a vida é urgente, sabia? A filosofia era o carro-chefe do Ocidente, até que apareceu o capitalismo e acabou com ela. Comente. A filosofia era o carro-chefe e o capitalismo acabou com ela. Eu não acho que o capitalismo acabou só com a filosofia. O capitalismo acaba com tudo, aos poucos, a conta-gotas, né? Quem fez pior para a humanidade? A ciência, as artes, a religião, os bancos ou a filosofia? O que você acha que eu vou responder? Os bancos. A religião não? Se você pensar que o capitalismo é uma religião, aí fica bom. Mas talvez a religião seja um capitalismo. Qual cena e de que livro mais te marcou a vida? Qual cena e de que livro? Sabe qual é o livro que eu gosto assim, na literatura que me pega com muita força? A Valovara, do Osman Lins. E lá, bem no começo do livro, tem uma cena que eu acho... É tão simples, mas é tão impressionante. A hora que
que a mulher que ele ama, uma delas, bem no comecinho, ela aparece, aquela que não tem nome, sabe? Que é uma bolinha assim com um símbolo solar com 2 aspas, que ela aparece de dentro de uma penumbra, de uma sombra, assim, e ela vai começando a fazer luz. Eu acho aquilo, a descrição, do jeito que ele descreve, um negócio tão bonito, porque é aquele escuro, e ela advém de dentro daquele escuro, se fazendo imagem, como se ela nascesse do nada, sabe? Você achava o Osman Lins metafísico? Eu acho... Se eu fosse imitar alguém, cara, eu imitava esse, sabia? Se eu fosse imitar um escritor... Foi um grande amigo meu, sabia? É mesmo? E ele chegou para mim um dia, mostrou a perna dele, que estava com uma ferida, e falou, olha só, Bujanra. 2 meses depois ele morreu. Coisa horrível. Ele era maravilhoso. Eu fiz muita coisa dele em teatro e televisão. Você leu e odiou algum livro que entendeu só muito tempo depois? Nossa, eu nunca odiei livro nenhum. Eu tenho até resistência para odiar esses livros ruins que aparecem hoje em dia com tanta força, esses autoajudas que tem por aí. Até isso eu não consigo odiar não, sabia? Não fico Você é assim com imperativa? raiva. Eu sou... eu acho que a vida é urgente, sabia? Então, assim, eu tento não ser uma pessoa irritada e fico na minha, mas eu sou incomodada, né? Eu quero as coisas para ontem, né? Você acha que a vida é uma causa perdida, não é? O mundo já acabou, inclusive, né? E felicidade é uma ideia velha. Mas é um puta de um conceito ético bacana. Eu acho lastimável que tenha virado uma mercadoria para vender margarina e essas coisas. Me dá uma raiva isso. Márcia, você fez na vida alguma coisa de que você se arrepende até hoje? Eu me arrependo de não ter ido embora do Brasil na hora certa, porque eu queria poder voltar, sabe? Então, eu não fiz isso. A ideia de voltar é divertida, né? Eu fico pensando que teria sido tão bacana poder voltar, mas eu não voltei. Olha só, a infância da filósofa. Meu playground foi o cemitério. Alguma razão insondável para isso? Eu acho que quem se relaciona com a morte vira escritor, sabia? Aí, assim, eu fiz isso. A gente morava perto do cemitério e tinha uma tia muito legal que ela levava a gente todo o tempo para visitar o cemitério. Eu conheço o cemitério da minha cidade, quer dizer, ele cresceu, né, infelizmente, mas eu conhecia onde é que as coisas estavam localizadas. E eu acho que isso, sabe que essas marcas, assim, a experiência da infância realmente, né, ela marca para sempre, você vira aquilo. Então não tinha saída, tinha que fazer filosofia, estudar, fazer literatura. Você sabe, por exemplo, que a velhice é uma ilha com a morte ao lado, né? A velhice é um confronto com a morte. Então, a velhice, para mim, fica mais terrível que a infância. Mas só porque ela é mais provável, né? Mas o que seria uma morte provável? A morte ela só adquire uma consistência de probabilidade que agora está chegando mais perto, mas a gente que não está velha ainda, uma criança, qualquer um pode morrer a qualquer hora. Então, imagina. E imagina que os mortos também, eles estão aí, né, cara? Sejam esses mortos imortais, que a gente gosta tanto da literatura, da filosofia, não sei de quê, sejam esses mortos, assim, que são os fantasmas, né, que não... Falamos da sua infância, agora vamos para a adolescência. Tive sempre de fazer muita força para me olhar no espelho. Você era feia? Eu era muito feia. O que aconteceu? Mas você sabe o que aconteceu é generoso da sua parte, porque eu até hoje continuo com esse defeito. E aí, como as pessoas me tratam muito bem, as pessoas são muito generosas comigo, eu aceito que elas me digam assim, por exemplo, que bonita, ou como você está bem. Eu sou uma pessoa normal, mas tem gente que tem um jeito generoso comigo, eu aceito porque acho bacana. Vida adulta. Casei com meu primeiro marido porque eu não gostava de mim. Ele sabia disso? Não, mas e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Mas que você maltratou muito o primeiro marido, corre na cidade. É mesmo? Você sabe disso? Não sabia não. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Pra que as pessoas casam também? Como é que ninguém avisa você que não é pra fazer um negócio desses? Casar é muito cafona, gente. Olha, eu vou dar 2 frases para você que você vai gostar. Uma delas é: o mais importante não é o amor, o mais importante é a gentileza. Dostoiévski. Mas bonito. Do mesmo Dostoiévski você vai gostar mais ainda. O casamento é a morte de qualquer alma.
Muito preciso, bom. né? Eu também acho. Mas eu acho que o melhor jeito de você não namorar ninguém é você casando, sabia? Aí você não se ocupa mais dessa questão. Você não se ocupa mais com isso, cara. Você quer estudar? Casa com alguém. Você quer ter um projeto de obra? Casa com alguém. Você não se incomoda mais. Você não fica se sentindo só, mesmo que seja uma merda. Você não fica se incomodando, assim, de namorar as pessoas que estão na sua volta. Mesmo sabendo que o casamento é uma merda. Até por isso, cara, porque quem diz que você precisa ser feliz? Às vezes o nosso gozo está em outro lugar. Quem diz que a gente quer ser feliz quando casa? E é uma coisa que não vai mudar nunca. Porque enquanto o homem for homem, ele vai estar querendo brigar por causa de alguma coisa ou conquistar alguma coisa que não é dele. Então isso não tem solução. Nós evoluímos tecnologicamente, temos recursos outros que há muitos anos não tínhamos, mas continuamos uma merda. Qual delas? Meu atual marido por e-mail, Márcia Tiburi. Foi pior ainda. O que os filósofos diriam de você? Não, pior ainda. O meu ex-marido, me conheceu na televisão. E durou até um certo tempo. Durou bastante tempo. Mas ele me conheceu na televisão e ele me escreveu. E eu respondi, que ele foi tão gentil. Pela gentileza, eu respondi. Daí eu casei com ele, depois passou. Como, enfim, tem Quantas doenças vezes que tem já? cura. 4 ou 5 casamentos? Não, eu só casei, de verdade, só casei 2 vezes. Não, sem ser de verdade, viver com as pessoas. Não, só 2 vezes também. Você acha que você na televisão é a salvação da filosofia? Claro que não. A filosofia não tem salvação e nem a televisão, né? Eu não vejo nenhuma graça, assim, de pensar que eu estou fazendo filosofia na televisão também. Eu acho que eu estou, na verdade, quando eu fui para a televisão, foi para... não é para trazer filosofia para a televisão, porque a filosofia e a televisão são muito opostas. Mas foi só para participar desse circo que é a televisão, que é um circo bacana, que tem um lado ruim, tem um lado bom, como todo circo. Mas é um circo. E que tem bizarrices, que tem mágica, que tem, enfim, a humanidade está funcionando e está também disfuncionando ali dentro. Pode ter até filosofia dentro da televisão. Porque é um circo, pode até ter filosofia. Onde e quando você gostaria de ter vivido? Eu não trocava, não. Sabe que eu tenho pouca imaginação para essas coisas? Eu gosto de viver onde eu estou. Eu estou muito feliz sendo quem eu sou nessa época. Eu não queria ter nascido nem 10 anos depois, nem 10 anos antes. Agora, eu tenho aquela fantasia que muita gente tem, que é assim, putz, agora eu tenho 40 anos, se eu tivesse essa esperteza que eu adquiri há 20 anos atrás, a minha vida tinha sido mais fácil, né? E a minha vida acho que não foi assim muito fácil. Sim, mas você sabe que existe Londres, Paris, Nova York, Osasco. Uma vez eu fui a Tóquio, eu quase fiquei. Só não fiquei porque eu sou mãe e sou muito responsável e cuidadosa. Quantos filhos você tem? Só uma, que é a Malu. Quantos anos tem? Tem 13. Essa idade ela vai começar a achar daqui a pouco que você não sabe nada, hein? Ela já me avisou, aliás. Ela já me avisou que eu não sei de nada, que eu sou muito infantil. Já começou? Já disse pensei assim... que era 15 anos. Que tem... Não, eles estão mais precoces, né? Você sabe que eles avisam você que eles nasceram sabendo. Agora, com essa coisa de internet, eles nasceram sabendo. O que você acha que você vai encontrar após a morte, além de um imenso e silencioso nada? Eu acho que essa é a melhor alternativa. E que a gente não tenha consciência disso, melhor ainda. Mas assim, você pensa a condenação que seria você viver quem você é, continuar vivendo depois em algum sentido, como, sei lá, como uma energia, ou como um fantasma, ou como uma existência, enfim, que a gente não conseguiu nem ainda... Era melhor o nada. Não, se eu tiver que escolher, se puder escolher, é claro que eu vou escolher não existir. Chega, né? Uma vez, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para você agora, para você se deleitar com ela. Márcia, o que é a vida? Qual delas? Escolha. Nossa, que bom. Então, olha só. Eu acho que tem 2 tipos de vida, que nem o Aristóteles achava. Tem uma vida que é o mero corpo, a mera vida, a vida que simplesmente sobrevive, a vida do animal. E tem uma vida que é atrapalhada pela linguagem, que é essa vida, enfim, que faz a gente entrar em contato, que nos transforma em animais políticos, animais, enfim, que
somos políticos porque trocamos alguma coisa a partir dessa história da linguagem, né? Então, eu acho que tem essas duas vidas. E se a gente olha assim, para começar a conversa, e depois você olha para o cotidiano, você vê uma vida pública e uma vida privada. Uma vida que acontece dentro da casa e uma vida que acontece fora da casa. Aí depois você começa a olhar mais um pouco, quando você olha para você mesmo, uma vida que você tem com um mundo que está externo a você, uma vida sensível, que vai daqui do meu corpo até sei lá, até tudo que eu possa experimentar, seja em Tóquio, Londres, São Paulo, dançando enfim, numa danceteria ou na favela, enfim, encontrando com as pessoas para conversar, sei lá. E uma vida também que é íntima, que é uma vida, uma espécie de vida de um outro corpo, de um corpo interno, de um intracorpo que a gente vive, que é uma vida que você não consegue comunicar para os outros. De vez em quando você diz, tô com dor. Isso é pessoal? Isso é carnal, talvez seja pessoal, sim, num certo aspecto. É onde eu sou comigo, né? O Strindberg dizia, nada é pessoal, nem a masturbação é pessoal, você pensa numa outra pessoa, em outras pessoas. Você está sempre atravessado por esse externo. Agora, digamos, Márcia, que um determinado dia, um determinado momento, na sua vida você queria dizer alguma coisa e não conseguiu. Ou porque não deixaram, ou porque você esqueceu, ou porque aconteceu alguma coisa que você gostaria de ter dito. Essa televisão, esse programa, é o programa de maior liberdade na história da televisão. Nós aqui podemos falar o que quisermos, ninguém incomoda, ninguém atrapalha. Isso aqui é fantástico, como deviam ser todas as televisões abertas e públicas. Toda a televisão pública devia ser assim, essa liberdade absoluta. Então eu queria que você, nesse momento, para a gente terminar, você olhasse para esta câmera e falasse tudo o que você gostaria de falar para terminar a entrevista. Tudo que eu queria falar resume numa palavra: silêncio. Então levanta, dá um abraço, porque o abraço é a única coisa falsa desse programa. E o silêncio é covarde. Devagar, o tempo transforma tudo em tempo. O ódio transforma-se em tempo. O amor transforma-se em tempo. A dor transforma-se em tempo. Os assuntos que julgamos mais profundos, mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis, transformam-se devagar em tempo. Mas por si só, o tempo não é nada. A idade não é nada. A eternidade não existe.